Fala galera do Nuvens de Valores, 21 de junho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer algumas atualizações gráficas para vocês, nossos estudos gráficos aqui, principalmente com as nossas nuvens de Ichimoku. Lembrando sempre que são apenas estudos que dividimos aqui com vocês, não é recomendação de compra ou venda de ativos, sejam todos bem-vindos. Começando agora com petróleo Brent, depois vamos para Prio 3, 3R e Petro 4, hoje Prio 3 e Petrobras em forte valorização, 3R queda de 0,31%, mas tivemos forte movimentação altista em Prio 3 e Petro 4. Começando com o Brent aqui no gráfico semanal, hoje quarta-feira 21 de junho, estamos aqui na região dos 76 dólares e 94 cents, nosso aqui gráfico do petróleo semanal. E o que temos no nosso Brent? A gente continua com uma nuvem futura vermelha, a gente continua com fechamento na região aqui do sanduíche. Por enquanto aqui na quarta-feira a gente segue com o nosso gráfico semanal com a mesma situação aqui das semanas anteriores. Por quê? Estamos entre a região da aritmética de 200, essa média amarela pontilhada, e aqui a exponencial de 200. No momento estamos na região de 76,94, ou seja, 77 dólares. Seria interessante aqui, quem sabe, o Brent, um fechamento no mínimo acima aqui da nossa exponencial de 200. Não quer dizer que o ativo vai começar a valorizar desenfreadamente a partir que do fechamento acima dessa exponencial de 200, mas a gente tem trabalhado aqui desde essa semana de 1º de maio de 23, quando a gente teve esse forte aqui rompimento da exponencial de 200, a gente não teve força para romper a aritmética, mas estamos aqui trabalhando dentro dessa região aqui do sanduíche. Quem sabe essa semana o fechamento aí do Brent seria interessante, no mínimo acima dos 77,71 dólares, 77,8, para quem sabe fechar acima dessa exponencial de 200 e aí trazendo uma possibilidade, quem sabe, de uma retomada, de testar novamente, seja a exponencial de 21, que estaria aqui na região dos 79,47, ou até mesmo a nossa média vinho. Para quem está chegando agora no nosso canal, trazendo aqui os conceitos básicos do nosso gráfico, a nossa média mais rápida do nosso canal é essa média verde-limão, é a Tenkan, a média rápida do Ichimoku de 9 períodos, e a média que mais nos interessa aqui no nosso canal é essa média vinho aqui, na média de 26 períodos, é a Kijun, a média lenta, a média longa que a gente se refere aqui no canal, ela estaria na região de 79,61. O ideal é sempre o ativo começar a renovar máximas acima dessa média vinho, mas já que estamos aqui nessa região aqui do sanduíche entre as médias de 200, a gente vai trabalhar com uma hipótese de, quem sabe, retomada no mínimo aqui para o petróleo Brent acima da exponencial de 200, então seria um fechamento nessa semana aqui acima dos 77,7 dólares. Enquanto a gente não tiver um fechamento seja acima dessa exponencial de 200 ou abaixo da aritmética de 200, a gente ainda continua com essa hipótese de lateralização aqui do Brent. A aritmética de 200 essa semana está na região dos 71,39 e retomando aqui a exponencial de 200, 77,7. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo com o Prio 3 gráfico diário e semanal na tela. Continuando o nosso vídeo agora com o Prio 3 gráfico semanal, hoje, quarta-feira, fechamos nos R$ 38,67, alta de 6,94%, uma alta bem significativa do ativo. Tivemos também algumas notícias que podem ter mexido com o Prio 3 e também principalmente com o Petro 4. Não vou trazer as notícias acerca de novas recomendações e também preço-alvo no nosso vídeo, mas vou deixar o link para quem quiser ficar bem informado. Uma matéria, se não me engano, saiu na Valor e a outra, acredito que foi na Infomoney. Bom, de qualquer maneira, vou deixar os links aí para quem quiser ler as matérias. Talvez eu traga essas matérias no vídeo do fechamento semanal aqui do final de semana. Hoje, quarta-feira, fechamos os R$ 38,67 e o que temos aqui no nosso gráfico com as nuvens de Ichimoku, lembrando sempre que o fechamento semanal é na sexta-feira. Hoje estou apenas trazendo um candle aqui, esse candle aqui de 19 de junho está ainda aberto, esse candle ainda não tivemos o fechamento. Mas olha só que interessante, até o momento a gente vem com rompimento aqui de máximas de semanas anteriores, aqui desde a máxima de R$ 37,18 da semana de 10 de abril, máxima também aqui de R$ 37,34 da semana de 15 de maio. Interessante a gente fechar aqui, primeiro ponto, acima da média vinho, que é a média que mais nos interessa aqui no canal, a nossa média longa do Ichimoku, essa média aqui, que essa semana está na região dos R$ 36,40. Então, o primeiro ponto interessante para a Prio 3 fechar na sexta-feira é acima dos R$ 36,40. Isso também seria muito importante o fechamento aqui, quem sabe, acima da máxima aqui desse movimento que tem meio lateral, né, que não consegue
ao mesmo tempo renovar suas máximas acima da média vinho, mas também aqui a média de 50 servindo como suporte. Então a gente trouxe dois pontos interessantes para essa semana. Um fechamento acima dos R$ 36,40, que é um fechamento acima da média lenta, e de preferência também um fechamento acima das máximas aqui das semanas anteriores. Então a máxima da semana anterior aqui foi aqui o movimento de R$ 37,34, foi a máxima de 15 de maio de 23. Então interessante aqui o mínimo, um fechamento acima dos R$ 36,40 e um fechamento melhor ainda, os R$ 37,34. Muita atenção também que a gente tem um candle aqui meio escondido de 22 de fevereiro de 23, que fez uma máxima, vamos deixar também como um ponto bem importante, nos R$ 38,69, que hoje chegamos até superar essa máxima, mas percebam que a gente fechou nos 38,67. Vamos deixar marcado essa máxima aqui, 38,69 também, para ficarmos atentos no gráfico semanal, principalmente, que é o tempo gráfico que a gente mais gosta de estudar aqui na Prio 13. Olha só, ponto aqui, a gente vai deixar essa 38,69 e o mínimo, retomando, fechamento acima dos R$ 36,40, que é a média lenta do Ichimoku, a nossa média longa de 26, e aqui acima dos máximos anteriores, 37,34, deixei aqui os pontos gráficos do lado direito aqui para vocês acompanharem. Até o momento, a gente tem, lembrando sempre, hoje quarta-feira, tem que ver como estaremos na sexta, né, o fechamento da semana. Até o momento, o nosso DMI positivo vem cruzando o DMI negativo. E aqui, a única ponto que ainda não nos chama muito a atenção é o nosso ADX ainda apontando para baixo, aqui sem força, sem demonstrar força na tendência, ou seja, um movimento mais lateral aqui das últimas semanas realmente de Prio 3. A outra condição bem interessante até o momento é o nosso Money Flow Index. Lembrando sempre, nosso Money Flow Index, quando ele fica acima do nível de 50, ele fica verde, essa cor aqui esse ano. Quando ele fica abaixo do nível de 50, ele fica vermelho. Olha só, essa semana, já estamos ainda na quarta-feira, e até o momento o nosso Money Flow Index aqui cruzando acima do nível de 50, rompendo também um topo anterior aqui de 10 de abril de 23, e também aqui trabalhando acima do nível de 50, junto com o IFR até o momento o nível de 59. Money Flow Index aqui bem interessante no semanal. Quem sabe aqui o movimento altista no gráfico semanal da Prio 3 seja retomado, mas é claro, também trazendo para vocês que não estamos ainda numa condição ideal no nosso gráfico semanal. Por quê? A nossa média verde-limão está aqui na região dos R$ 35,56. Ainda não tivemos esse cruzamento com a média lenta. Qual que é a condição ideal? A gente também tem esse cruzamento aqui, que seria um cruzamento de compra forte. Lembrando que não é recomendação, é apenas trazendo o sinal técnico do Ichimoku, que é quando essa média rápida cruza a média lenta. Qual é a condição também para essa média fazer o cruzamento? A gente continuar aqui fechamentos acima da média vinho, ou seja, fechar essa semana acima dos R$ 36,40 e na semana que vem a gente continuar aqui renovando as máximas para essa média puxar para cima aqui e finalmente termos novamente um cruzamento. Lembrando que os sinais falham, é importante ter um gerenciamento de risco, tanto um stop loss como um stop gain, porque muitas vezes uma operação está no ganho, você não realiza ou não faz uma parcial, e muitas vezes uma operação vencedora acaba sendo uma operação perdedora, porque você não fez uma parcial ou não realizou seus lucros. Lembrando que não é recomendação, muitos acionistas, muitos inscritos no nosso canal acredito que sejam holders, que sejam investidores mais de longo prazo, mas a gente gosta de trabalhar aqui, de falar sempre para todos os públicos. Então, para quem pensa em operações mais curtas, muita atenção também. Vamos ver como que fecha aqui essa semana de Prio 3. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal e vamos continuar agora com 3R. 3R na tela. Continuando o nosso vídeo agora com 3R. Hoje 3R em queda de 0,31% na contramão de Petrobras e Prio 3, que operaram em forte valorização. 3R queda de 0,31% na semana até o momento, uma alta de 0,46%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal, sempre trazemos o gráfico semanal de 3R, a gente alerta a lateralidade aqui do ativo desde nossa série histórica aqui de novembro de 2020, uma região de topo próxima dos R$ 49,00, R$ 50,00 e uma região aqui de suporte de fundo próxima dos R$ 26, 25, 27 reais. E o que temos aqui na 3R? Até o momento a gente segue com fechamento
abaixo da média vinho, que é a média mais importante do nosso canal. Seria a média essa semana estaria nos 37,67, abaixo também das duas médias de 50. Então a gente já ficaria com uma ideia, apesar dos gráficos ser lateral, a gente continuaria ainda com viés aqui mais baixista, já que a gente está fechamento principalmente da média de 26, que é a média lenta do nosso Shimoku, as médias de 50, a média aqui de verde-limão, a gente segue com fechamento acima dessa média. Então, primeiro ponto importante para 3R aqui é não perder, de preferência, essa média verde-limão, que é a média rápida de 9 períodos, que tem servido como suporte há várias semanas. Essa semana aqui, ela estaria na região dos R$ 31,10. Então é importante, vou até deixar marcado aqui no gráfico, R$ 31,10. Importante, ó, vou colocar média rápida semanal, 31,10. Então, primeiro ponto aqui de suporte, o mínimo que a gente gostaria de ver a 3R não perder essa média. E como média aqui, mais importante, estamos longe ainda das médias de 50, longe da média de vinho, mas a gente tem uma média de 21 que a gente alertou, que vem servindo como resistência. Até dar um zoom aqui na 3R para mostrar para vocês que ela tem servido resistência. Essa média verde-limão servindo como suporte, olha só, deixa pavio aqui na média por várias semanas. E olha só, essa média vermelha aqui é a nossa exponencial de 21, que a gente gosta. Apesar de ser um canal de Shimoku, a gente gosta de também ter outras médias de apoio para trazer uma análise bem completa para vocês. Aqui, o primeiro ponto que a gente gostaria de ver na 3R, para a gente acreditar no movimento mais robusto, aí quem sabe nas próximas semanas, o mínimo seria um fechamento acima dessa média vermelha que tem servindo como resistência. Então, sexta-feira, a gente gostaria de ver a 3R com fechamento acima dos R$ 31,17, R$ 33,18. Vamos deixar aqui, média 21, semanal, ela está no exatamente 33,17,2. Então, vamos arredondar para cima, tá? Para a gente ficar com um centavo para cima. Então, colocar lá nos R$ 33,18 que a gente gostaria de ver aqui, para quem sabe começar a acreditar que ela possa buscar novamente a exponencial de 50 no gráfico semanal, que estaria na região dos R$ 35,05. Enquanto a gente não tiver um fechamento aqui acima dessa semanal 33,18, a gente ainda fica com uma ideia, o quê? Que vem fazer suporte aqui na média verde-limão, na média rápida, mas ao mesmo tempo que não perde aqui o fundo, deixando uma região de suporte, a gente ao mesmo tempo não consegue fazer um rompimento para o ativo retomar aqui, quem sabe, níveis mais altos. Trazendo rapidamente até o momento, a gente segue com um DMI negativo. Lembrando que esse candle que eu estou trazendo para vocês é o semanal, então estamos na quarta-feira, ainda não teve o fechamento da semana, né? Mas então, a gente continua com o nosso DMI negativo, ou seja, uma direção de preço aqui mais baixista do que altista, e nosso ADX aqui perdendo força, apontando para baixo. Então, a direção do preço segue com viés aqui mais baixista, mas, no entanto, a gente percebe aqui o movimento lateral no gráfico e também do nosso ADX abaixo do nível aqui de 20. Então, segue até o momento inalterado e trazendo aqui nosso Money Flow Index abaixo do nível de 50 aqui, diferentemente da Prio3, que essa semana até o momento parece que vai retomar o seu nível de 50, a gente tem uma 3R abaixo do nível de 50. O que nos chama a atenção é que essa semana até o momento teria um rompimento aqui, olha só, de topos anteriores aqui no nosso Money Flow Index. Seria um sinal até que interessante, mas a gente vai ficar pendente aí, vamos ver como que vai fechar na sexta-feira. Interessante que a gente vai retomando pelo menos um nível mais alto aqui de várias semanas, aqui até meados, por exemplo, de janeiro, aqui no nosso gráfico semanal, rompendo, olha só, topo aqui, eu deixo um topo, ó, até o momento fazendo um topo mais alto, claro, interessante, mais interessante quando fecha acima do nível de 50, mas essa estrutura aqui de fundo, topo, fundo, e vai desenhando uma estrutura aqui altista, chama atenção no nosso Money Flow Index. Mas retomando aqui os pontos principais da 3R essa semana, queremos um fechamento acima dos 33,18 e não queremos fechamento abaixo aqui dos R$ 31,10. Essas são as condições aqui da nossa 3R. Para quem gostou da nossa análise, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, expectativas para a 3R, e vamos continuar agora o vídeo com Petro 4, que foi uma forte valorização hoje, Petrobras na tela. Continuando o nosso vídeo agora com Petrobras, Petro 4, hoje Petro alta de 4,19%, fechamos nos R$ 31,85,
e até o momento semana com uma valorização de 7,46%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal, lembrando sempre que é um canal de caráter educacional, que a gente gosta de trabalhar com algumas médias, e as nuvens de Ichimoku não é recomendação de compra ou venda. Mas, olha só, a gente já vem trazendo o Petrobras, que nos chama a atenção, retomando para quem sempre temos novos inscritos no nosso canal, mas o primeiro sinal que a gente chamou muito a atenção aqui foi, olha só, em 2 de maio de 23, quando ele vem deixar aqui um suporte, já tinha, primeira condição, a gente já tinha um fechamento acima das duas médias de Ichimoku, acima da média verde-limão e acima da média vinho e também acima das médias de 50. Claro, a gente ainda estava dentro das nuvens, não era uma condição 100% ideal, mas a gente é só ver o fechamento da semana de 2 de maio de 23. A gente deixou um pavio exatamente na aritmética de 50, na média de 20, exponencial de 21 e também na média verde-limão rápida. Esse sinal aqui, gráfico, tinha nos chamado muito a atenção. Semana seguinte, rompimento de nuvem, uma máxima, renovação aqui de máxima também de muitas semanas. Então a gente já tinha fechamento acima das nuvens, de várias médias, o ativo aqui chegou a lateralizar aqui algumas semanas e depois foi embora. Então o que temos aqui no nosso gráfico semanal? A gente já vê uma nuvem futura subindo, uma nuvem verde, a gente já vê também a nossa Chico Span já cortou o preço aqui desde essa semana de 8 de maio de 23, o que é essa linha azul? É a linha de atraso do Ichimoku. Ela sempre é plotada a 26 períodos no passado. Percebam que, olha só, o candle está aqui em 19 de junho e ela está aqui em 19 de dezembro. O ideal é sempre essa linha azul estar, o ideal, né? Trabalhando sempre com condição ideal, acima das nuvens e do preço. No nosso canal, o mínimo que gosta de ver é quando ela começa a trabalhar acima do preço. No momento, ela está bem distante aqui do preço, ou seja, teria espaço para dar continuidade ao movimento altista por essa linha, tá? Mas é claro que o movimento aqui já vem numa alta há várias semanas, é um movimento aqui bem forte, mas pelo nosso Ichimoku já teria dado indícios e sinais de entrada aqui no nosso gráfico semanal. A gente permanece com o DMI verde acima do vermelho e o nosso ADX aqui desde a semana de 12 de junho já estava trabalhando aqui também acima do nível de 20. Essa semana até o momento nível de 26. Então a gente segue com condições aqui bem interessantes pelo nosso Ichimoku DMI. Não é novidade essa alta até o momento da Petrobras. A gente também já tinha o nosso Money Flow Index acima do nível de 50, que é essa linha verde, cruzamento aqui acima dessa linha preta. A única coisa que não ficaria mais atento aqui no nosso gráfico, o nosso IFR já entrou numa região de sobrecompra desde a semana aqui de 5 de junho. Quando ele entra numa região de sobrecompra, ele vai ficar preto aqui pra gente, para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui no nosso canal. Muita atenção, vem trabalhando numa região de sobrecompra, é claro, pode entrar numa região de sobrecompra e continuar subindo desenfreadamente, quando entra principalmente numa região aqui de uma super tendência, mas olha só, chama atenção também nosso Money Flow Index numa região de sobrecompra, acima do nível de 80. Muita atenção quando ele, por exemplo, tiver algum fechamento semanal, alguma correção na Petro 4, ele cortar aqui no nível de 80, pode indicar aí pelo menos que o ativo possa ter algum tipo de realização. Mas até o momento, gráfico semanal, aqui estamos na quarta-feira, nada a se dizer aqui. O movimento de alta de Petrobras aqui já tinha se desenhado há algumas semanas. Muita atenção, gerenciem o risco de vocês, gerenciem o stop gain, o stop loss, aqui, por exemplo, trazendo condições de stop na operação da Petro 4, pode deixar na média verde-limão, na Tenkan, que está na região dos 26,53, ou então aqui, principalmente nessa média vinho, muitos traders de Ichimoku gostam de usar essa média vinho como um trailing stop, ou seja, fechamento abaixo dessa média seria um momento de repensar a posição compradora, ou então fechamento abaixo dessa média com uma renovação de mínima, mas até o momento aqui, Petrobras, gráfico semanal, muito bem, obrigado. E aí na sexta-feira vamos trazer aqui como foi o fechamento aqui desse candle de Petro 4, que até o momento vem com mais uma semana altista. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. Se tiver algum comentário a fazer do ativo, sintam-se à vontade também. Nos comentários vou deixar o link das matérias que eu me referi, que foram matérias interessantes, que saíram novas recomendações e também preço-alvo, principalmente da Petro 4. Importante para quem for acionista, dar uma lida também na matéria. Talvez eu traga essas matérias no fechamento semanal aqui na sexta, sábado, domingo, mas não é garantia, porque muitas vezes o tempo é muito corrido, fica tudo muito corrido para trazer vídeos mais longos para vocês, mas espero que tenham gostado. Até uma próxima, forte abraço e bons investimentos!